Boa noite. Está no ar o Sombla Moment, um espaço dedicado à informação rigorosa, à reflexão profunda e à ligação entre África e o mundo. Aqui, damos voz às histórias que impactam, inspiram e transformam realidades. Eu sou Nairobi Mognimba e estas são as notícias que marcaram a semana e o mês. O país foi palco de denúncias chocantes, conquistas históricas e reflexões profundas sobre justiça, cultura e identidade nacional. O primeiro destaque vai para um apelo que ganhou força nas redes sociais e nos meios comunitários. Uma agente da Polícia Nacional, baleada acidentalmente durante uma ação em Lobata, em setembro de 2024, ainda aguarda por evacuação médica urgente. Segundo familiares, os médicos confirmaram que o tratamento não pode ser realizado no país, e mesmo sendo um acidente de trabalho, nenhuma providência concreta foi tomada pelo Comando-Geral da Polícia. Chegando lá, um primo do indivíduo já tinha mobilizado o indivíduo no chão. Eu estava ao lado do comandante da guarda e outros agentes estavam a tentar afastar a população para que não haja coisas piores. Nesse contexto, nós fomos falar com o indivíduo para ele bater calma, para que nós possamos colocar ele no carro para a gente tentar resolver a situação. E eu pulei no pneu, eu dei-lhe um bastão na mão para que esse ferro caísse, e o ferro caiu. E quando o ferro caiu, ele já baixou a cabeça e tentou ajoelhar já no chão. Foi quando o comandante da guarda veio e fez lá já os disparos. E eu ainda continuava dando ele uns bastões para que ele mantesse no chão. Muito bem, Sandra. Só um segundo, gente. Só um segundo, minha heroína. Só um segundo. Eu gostaria de pedir a todos aí em casa que me dissessem, estão a ouvir bem a gente? Por favor, alguém que me escreva aí rápido, sim? Não? Estão a conseguir ouvir? E o segundo, que possam todos partilhar isto, partilhem até o Presidente da República, partilhem para o Comandante da Polícia, partilhem para os ministros todos, partilhar e partilhar. É assim que vamos todos ajudar de várias formas. Uma financeira e que a vida das pessoas que nos juram proteger, de facto possam fazer. A partir deste momento, todos os elementos organizaram a força agora, outro dando bastão no indivíduo, e conseguimos, porque o indivíduo é um indivíduo elegante, tem pulo, e conseguimos colocar o indivíduo no carro, ele também estava com dor também, né? Ele apanhou as pães de bala, conseguimos colocar ele no carro e viemos diretamente para o Hospital Central, que foi num domingo. Ela corre risco de amputação. A sociedade exige respeito e responsabilidade do Estado para com quem o representa fardado. O Presidente da República abriu oficialmente o mês da Cultura Nacional de 2025, reforçando que a cultura é mais do que celebração, é memória viva, resistência e orgulho coletivo. A cultura não gera guerras. É um legado inofensivo e valioso que deve ser transmitido com amor às próximas gerações. A edição deste ano homenageia Alda do Espírito Santo, símbolo da literatura nacional e da luta pela educação e liberdade cultural. No entanto, o presidente alertou para o desaparecimento gradual de tradições como o lumbu, o tundu, o socopé e o dan kono, apelando à criação de programas que envolvam jovens, comunidades e especialistas na revitalização cultural. As oportunidades, mas que permanecem. É através da cultura que contamos a nossa história, que expressamos as nossas emoções e partilhamos a nossa visão do mundo, independentemente do local onde nos encontramos. Por tudo isso, ao celebrarmos a cultura nacional, na verdade, a infundir a seiva vital da nossa própria existência e a nossa unicidade. A iniciativa de se consagrar um mês à cultura nacional, que já vai na sua 11ª edição, não se traduz apenas na exaltação das nossas artes, tradições e valores, mas é também, e talvez sobretudo, a assunção de um compromisso com a preservação e a difusão do que nos torna único enquanto povo. Esta meritória realização cria um espaço privilegiado para que artistas, escritores,
músicos e todos aqueles que dão vida ao nosso património cultural revitalizem a sua criatividade, enriqueçam a oferta cultural no país e influenciem positivamente a sociedade com o seu ideário. Este mosaico fomenta a liberdade de espírito e aumenta a capacidade crítica, ao abrir flancos de diálogo nas suas mais variadas formas de expressão. Não há dúvida de que a salvaguarda do património cultural é uma das tarefas mais nobres e necessárias que devem estar no nosso raio de compromisso enquanto decisores políticos, e devemos focar esse bem coletivo como motivo de orgulho nacional. A formação dos traços culturais de um povo obedece a um processo tão lento e estendido no tempo quanto da formação de minérios que repousam no subsolo e que são fontes de riquezas avultadas dos países que os possuem. Mas estes recursos materiais são também, não raras vezes, fontes de conflitos políticos e guerras entre nações. Por seu lado, os recursos culturais e materiais, quando bem aproveitados, constituem, igualmente, ativos econômicos apreciáveis, mas nunca dão mote a conflitos políticos e a guerras. A cultura pode afirmar, e é um bem inócuo, um legado precioso que herdamos dos nossos antepassados e temos o dever moral e histórico de transmitir às gerações vindouras, de modo a assegurar a sua perenidade e fruição permanente. No caso concreto de São Tomé e Príncipe, os monumentos históricos, as tradições orais, a arte, a música, a dança, a gastronomia, as línguas nacionais, as festividades e tantas outras manifestações culturais são parte integrante da nossa comum vivência. Cada um destes elementos conta uma parte da nossa história coletiva e contribui para a rica tapeçaria da cultura santomense, que teve o condão de marcar a vida de gerações esquecidas no tempo. Continua a talhar-nos hoje e continuará certamente a talhar, pelo menos assim o desejamos, os que virão depois de nós. A perda de qualquer um destes elementos seria uma perda irreparável, não só para nós, mas igualmente para a humanidade. Um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente é a preservação das nossas manifestações culturais, que, por diversos motivos, têm caído em desuso. Estas manifestações, muitas vezes relegadas ao esquecimento, são tesouros culturais que, umas já desapareceram, mas podem e merecem ser revitalizadas, como são os casos de Lundu, Alimandade, Soia Culto da Mala, Soia Lombo, como canta, assim como as danças típicas da Ilha do Príncipe, Toloja e Mbererê. Outras relíquias culturais nacionais correm sérios riscos de desaparecer para sempre, se não forem devidamente valorizadas e revitalizadas. Estou a pensar, por exemplo, no Socopé, Promondeço, Usua, Estleva, Quiná, Bliga, Tlundo e, por que não, Danço Congo. Toda essa riqueza cultural é digna de emprestar marca distintiva ao nosso turismo potencial. É de extrema importância que façamos um esforço conjunto para identificar, documentar e revitalizar estas manifestações culturais. Devemos criar programas de educação e sensibilização que envolvam as comunidades locais, os jovens e os especialistas em cultura, para que possamos garantir a continuidade destas tradições. A cultura é um organismo vivo e cabe-nos garantir que não morra, antes floresça e evolua. Paralelamente à preservação e revitalização, importa também cuidarmos da promoção cultural. Com efeito, a promoção da cultura nacional é igualmente crucial para assegurar que a nossa herança cultural seja reconhecida e valorizada, tanto a nível nacional como internacional. Devemos aproveitar todas as oportunidades para divulgar a nossa cultura, seja através de feiras, festivais, exposições, intercâmbios culturais, meios de comunicação social ou plataformas digitais, colocando-a particularmente à promoção do turismo que, como se sabe, é uma das atividades promissoras em São Tomé e Príncipe. Neste particular,
gostaria de lançar aqui um repto, que, por ocasião do 50º da Independência Nacional, que se assinala este ano, sejam promovidos espaços de reflexão sobre a cultura nacional e propiciados oportunidades para a mostra das manifestações culturais, sob forma de festivais e concursos de grupos culturais, tais como Tiloli, Vinhos Meninos, Socopé, Danço Congo, Deixa, agrupamentos musicais, etc. A promoção da cultura nacional não só enriquece a nossa identidade coletiva, mas também fortalece o nosso sentido de pertença e orgulho. Além disso, ela contribui para o desenvolvimento econômico e social, ao valorizar o turismo cultural, gerar empregos e incentivar a produção artística e criativa. Excelências, distintas personalidades da esfera da cultura, caros convidados, senhoras e senhores. Mais do que um momento de exaltação cultural, a presente edição do Mês da Cultura Nacional prossegue também um propósito nobre e simbólico: homenagear Alda da Graça do Espírito Santo, nacionalista, educadora, formadora de gerações e um dos expoentes máximos da poesia nacional. A sua obra, que transcende o tempo e nossa geografia, inspirou gerações e reflete a alma do nosso povo. Merece um espaço de destaque nas nossas comemorações. Estou convicto de que durante este mês não apenas celebraremos as múltiplas formas de expressão artística, mas também honraremos a sua contribuição inestimável para a literatura e para a identidade cultural do nosso país. Assim, este será um período de reconhecimento, aprendizagem e partilha. Um mês para mergulharmos na nossa cultura, redescobrirmos as nossas raízes e, sobretudo, fortalecermos o orgulho de pertencermos a uma nação rica em arte e criatividade. Que esta celebração se torne uma tradição viva, perpetuando a memória dos grandes nomes da nossa história e inspirando o futuro. Senhoras e senhores, ao terminar, impõe-se-me, contudo, o dever de relembrar que a cultura nacional não pode ser lembrada apenas em ocasiões isoladas. Ela deve ser cultivada continuamente. Por isso, a celebração do Mês da Cultura não deve ser apenas um ato simbólico, mas sim um despertar, em cada ano, do compromisso com a identidade do nosso povo. Que essa iniciativa se perpetue como um marco anual de celebração, aprendizado e inspiração. Os irmãos António e Fradique, a dupla são tomense Calema, venceram pela terceira vez consecutiva o prémio de melhor grupo nos Prémios Play da música portuguesa em Lisboa. António, este prémio é vosso. Obrigado por caminharem connosco nestes anos todos. Fradique, celebramos a língua portuguesa, que une povos, culturas e histórias. Os Calema celebram 15 anos de carreira e anunciaram um mega concerto para o dia 7 de junho, no Estádio da Luz. Mais uma prova de que a música são tomense tem voz, força e reconhecimento além-mar. O jurista Augério Amado Vaz, ex-juiz do Tribunal de Primeira Instância, surpreendeu o país ao declarar publicamente que viveu uma relação conjugal com uma adolescente, alegando que, na época, isso não era considerado crime. Augério, vivi maritalmente, de forma pública. Eu era juiz. Não cometi crime nenhum. Vaz ainda acusou o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravide, de ter tido um envolvimento semelhante há 20 anos. Em resposta, Cravide afirmou que apresentará uma queixa-crime contra o jurista. As declarações abriram uma ferida sensível na sociedade. O que antes era considerado normal continua a ser moralmente aceitável hoje. Quais são os limites da lei e da ética quando falamos da proteção de menores? Desde 2012, os crimes sexuais contra menores passaram a ser de natureza pública em São Tomé e Príncipe, ou seja, podem ser denunciados por qualquer cidadão. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Sambla Moment. Obrigada por nos acompanhar.
e por fazer parte desta missão de informar, valorizar e dar voz às histórias que realmente importam. Para rever este e outros episódios, aceda à nossa plataforma oficial. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, porque a sua voz também constrói este momento. Do coração de África para o mundo, eu sou Nairobi Mognimba e esta foi mais uma edição do Sombla Moment. Até à próxima.